A máscara de Nizam finalmente cai e o rapaz é desmascarado dentro da casa do BBB em grande estilo. O Davi descobre um detalhe surpreendente e percebe que esse tempo todo Nizam estava manipulando todo mundo na cara dura. Porém, Davi armou uma estratégia genial para desmascarar Nizam para a casa toda. Vanessa Lopes nem acreditou que esse tempo todo foi feita de boba por Nizam. Davi, com a ajuda de Bin Laden, deu uma das maiores tacadas de mestre do programa e colocam Nizam na berlinda. A história de Nizam dentro do BBB pode acabar e as consequências que ele sofre já começam dentro da casa. Você saberá de todos os detalhes nesse vídeo. Mas antes, não se esqueça de clicar no botão de gostei e de se inscrever no canal. Assim você fica por dentro de todas as novidades. Davi e Pisani resolveram conversar para tentarem se acertar, já que um ficou atacando o outro durante alguns dias. Acontece que quando os dois tentaram se acertar, eles começaram a ter divergências nas suas versões para uma mesma história. E foi aí que Davi sugeriu que eles chamassem as outras pessoas envolvidas na situação para conversarem todo mundo junto, um olhando na cara do outro, para aí ninguém ficar com disse-me-disse, com fofoquinha e com várias versões. Foi aí que Pisani e Davi foram atrás de Nizam. Ele, que seria a peça principal dessa situação, simplesmente foi chamado pelos dois para conversarem. Porém, uma outra pessoa que estava envolvida em toda a confusão era Bin Laden. Davi também aproveitou para chamar Bin Laden e MC Bin resolveu aceitar. Ele disse que os quatro precisavam conversar todo mundo junto, para aí sim eles tentarem entender e chegarem a um consenso e se resolverem nessa situação toda. Acontece que quando todos começaram a chamar Nizam para conversar todo mundo junto, Nizam imediatamente não gostou. Ele começou a tentar tirar o seu corpo fora, dizendo que ele queria conversar com Davi sozinho. Porém, Bin Laden afirmou que os quatro tinham que conversar juntos. Nizam continuou falando que depois ia falar com Bin Laden sozinho, que queria conversar com Davi primeiro. Ou seja, Nizam estava ali tentando de alguma forma não ser desmascarado na frente dos dois, porque quando eles contassem a versão um do outro, eles veriam que Nizam sim era o grande vilão e manipulou tudo aquilo para Davi ir para o paredão 2 vezes. Bin Laden então diz que eles têm que conversar. Nizam revelou que eles não podem obrigá-lo a fazer uma coisa que ele não quer. Mas Bin Laden foi cirúrgico quando disse que Nizam não pode fazer algo para só favorecer ele. Foi aí que Nizam acabou cedendo e os quatro foram lá para o quarto conversar. Davi então começou explicando o que ele conversou com Pisani lá fora. Ele começou pedindo para que a conversa também não saísse dali. Gente, eu vou falar para vocês, o Nizam começou a ficar com uma cara de preocupado. Ele ali já estava imaginando que seria desmascarado e que não teria jeito. O Davi então explicou o que aconteceu na festa. Ele disse para Pisani e também para Nizam que ele e Bin Laden estavam conversando em particular na festa, quando de repente o Bin deu algumas dicas para o Davi sobre ter mais visão de jogo e tudo mais. Porém, o Davi ainda expôs o Bin. Ele disse que o Bin Laden falou lá na festa que não estava mais confiando no Nizam e ainda alertou ele, Davi, para ter cuidado com o Nizam.
Davi ainda jogou na cara de Nizam que eles sempre foram parceiros de convivência, que eles malhavam juntos, que eles dormiam no mesmo quarto, que eles tinham uma troca legal, mas que de repente o Nizam começou a ser falso com ele e arquitetou todo um plano para ele ir para o paredão. Nizam, claro que não ia ficar quietinho. Ele então, nesse momento, foi começar a tentar mudar a percepção de Davi. Foi tentar se colocar como vítima da situação, como ele faz em todas as brigas que tem lá dentro da casa. Nizam disse que não foi bem assim que aconteceu, que Davi teve uma visão errada de tudo. Nizam ainda perguntou para Davi por que ele simplesmente levou o que o Bin Laden disse na festa como verdade absoluta e não chegou para ele para perguntar ou conversar. Davi respondeu que já tinha percebido a movimentação estranha de Nizam. E vamos combinar entre eu e você aqui que realmente o Nizam fez toda uma jogada pro Davi ir pro paredão e agora ele tá tentando tirar o corpo fora. Como todos nós já sabemos, isso é um clássico do Nizam. Mas vamos voltar para a discussão deles. Bin Laden então afirmou que a movimentação de Nizam foi uma movimentação estranha e pelas costas dele. O Bin Laden resolveu trazer à tona também o assunto Vanessa Lopes e aqueles comentários maldosos que Nizam fez sobre ela ficar se olhando no espelho toda hora. Nizam então ficou em choque com esse assunto ter voltado e começou a se defender. Gente, dava pra ver na cara dele que ele tava desesperado, achando que ia ser desmascarado, e é lógico que ele ia tentar se defender ali. Foi aí então que Nizam disse que tudo isso foi um grande mal entendido, uma grande fofoca que a casa criou. Ô gente, me diz vocês, isso foi uma fofoca que a casa criou? Ou foi o que Nizam disse mesmo? Deixa aqui nos comentários. Nizam ainda completou dizendo que a fofoca feita pela casa foi para prejudicar ele. E disse com todas as letras que tudo que Davi e Bin Laden souberam sobre as falas dele em relação a Vanessa estavam erradas e que ele não foi maldoso em nenhum momento. Mas gente, nós já revimos no programa que o Nizam falou de forma maldosa sobre Vanessa Lopes. Enfim, todo mundo aqui já tá careca de saber. O Davi disse ainda que apesar de Nizam ser grande, ele não tem medo do participante árabe, porque homem tem que ter palavra e que Nizam não tá parecendo ter nos últimos dias. O Davi ainda levantou aquele assunto do confessionário, onde todos decidiram em consenso, mandar o Davi de novo pro paredão. E vamos combinar que foi uma estratégia muito burra. O Davi tinha acabado de voltar de um paredão junto com a Thalita e o Juninho. Se o Davi voltou, isso significa que ele estava bem. Por que mandar ele de novo pro paredão? Enfim, pra mim não faz sentido. Pra você faz? Deixa aqui nos comentários. Nizam, então, como sempre, começou a tirar o corpo dele fora, dizendo que, na verdade, foi uma decisão unânime de todo mundo e que não foi só ele que votou. Mas nós também estamos carecas de saber que foi Nizam quem articulou tudo, quem lá dentro do confessionário começou a levantar o nome de Davi. Como se não bastasse esse teatrinho de vítima, o Nizam ainda disse que ficou muito, mas muito chateado com as duras palavras do Davi, que chamou ele de falso, chamou ele de um monte de coisas. E que todo aquele surto de Davi foi à toa, porque Davi simplesmente tirou conclusões precipitadas. Gente, o pior de tudo é que o Davi começou a acreditar no Nizam. Ele começou a acreditar que o Nizam estava de fato certo e que ele, Davi, tinha interpretado tudo errado, que ele tinha pego informações equivocadas. O Nizam
conseguiu manipular o Davi. Nizam continuou então, vendo que estava dando certo, continuou com a sua vitimização. E quem ajudou ele nesse momento foi o Pisani. Ele apoiou o seu amigo dizendo que Nizam ficou muito mal mesmo depois das palavras de Davi. O Davi tentou se justificar, dizendo que ele estava num momento de fúria, que as informações que tinham chego até ele deixaram ele muito bravo. Enfim, toda essa situação. Davi ainda pediu para Nizam entender o lado dele. Gente, olha o nível que o Davi foi manipulado pelo Nizam. Nizam então disse que até podia entender, mas que não concordava com a atitude que Davi teve. Como se não bastasse tudo isso, Nizam revelou que sempre esteve aberto para o diálogo e que ele é uma pessoa muito aberta a conversar e tudo mais. Davi então vai realmente achando que está errado e que Nizam é a vítima disso tudo. Ele então disse que estava errado, mas que foi ali para se retratar com o Nizam. Mas Bin Laden deixou claro. Ele revelou que se um dia Nizam conspirar contra ele, ele não vai querer nem saber e vai acabar com tudo e se virar contra Nizam sem nem olhar para trás. Mas Bin Laden também acaba achando que ele está errado e Nizam o certo, e junto com Davi pede desculpas. Nizam mais uma vez consegue se colocar no lugar de vítima da situação, assim como ele fez com a Alane, assim como ele fez com a Vanessa. Depois de toda essa treta, eles vão finalizar com um aperto de mão amigável, com o Davi não conseguindo parar de se desculpar. Gente, o Davi ficava pedindo desculpas e mais desculpas e mais desculpas. Ele não parava nunca, nunca mesmo. Nesse momento, eles deram um aperto de mão, os quatro, Pisani, que também estava ali meio de lado, e eles acabaram selando a paz. Acredite você ou não. Mas depois dessa conversa, o Bin resolveu ir conversar com Vinícius e contar tudo o que aconteceu lá no quarto. Porém, o Vinícius desmascarou Nizam. Isso porque ele disse que Nizam não falou de um tom brincando não, e foi de um tom maldoso, porque ele mesmo ouviu. Bin Laden então percebe que Nizam estava mentindo esse tempo todo e que o que ele dizia ser um mal-entendido e uma fofoca da casa, na verdade, era tudo real. Sendo assim, Vinícius afirmou e pediu para Bin Laden confiar nele, porque sabe exatamente o que Nizam disse esse tempo todo. Bin Laden então mostrou que está com uma visão bastante correta sobre o jogo. Isso porque ele disse que se o Pisani sair, é porque Nizam esse tempo todo está errado, estava mentindo, porque Pisani é parceiro do Nizam. Bin Laden ainda disse que se Nizam está queimado lá fora, o público também deve estar muito bravo com a Vanessa Lopes. Afinal, Vanessa acreditou no próprio Nizam do que em Alane. E essa situação para ele e para ela pode ser muito ruim. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, porque Bin Laden parece estar entendendo o jogo muito bem. E antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado de onde você está assistindo o vídeo. Também não se esqueça de clicar no botão de gostei e também de se inscrever no canal. Assim você fica por dentro de todas as novidades. Até o próximo vídeo, pessoal!